Lá no céu, todos os habitantes do céu esperam por você. A sua habitação não é aqui, a nossa habitação é lá na glória. O nosso reino não é aqui nesta terra, como o reino de Jesus não era nesta terra. Significa dizer que o crente, por mais crente que ele seja, por mais abençoado que ele seja, por mais fiel que ele seja, por mais dedicado que ele seja, ele vai passar por lutas, ele vai passar por tribulações. Quando passares, mas o Senhor está dizendo: quando passares, estarei contigo. Estarei contigo. Se você crê nisto, levanta a mão e dê glória. Quero ser muito demorado não. Vamos ler Isaías 43, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus justo, abençoa-nos, ó Pai, tenha misericórdia e compaixão. Graças lhe damos por estarmos aqui, ó Deus, esta noite na santíssima presença do Senhor. Fica conosco, ó Pai, esta noite, para a glória do seu santo nome. Amém e amém. Quem tem lugar para sentar, tome o seu assento em nome de Jesus. Desocupem as suas mãos, batam palmas e glorifiquem a Jesus. Foi bom, mas Jesus merece melhor. Mais palmas, mais glória a Deus, mais forte as palmas. Glorifique o Rei da Glória. Aleluia. Graças a Deus. Queridos irmãos, eu estava meditando ali no meu gabinete, no escritório, e estava lendo esta palavra, e escolhi este texto para trazer a vocês esta noite uma palavra muito simples, mas muito objetiva. Nós estamos vivendo tempos difíceis, dias difíceis, de grandes lutas, tribulações, circunstâncias difíceis, e Deus tem sempre colocado em meu coração mensagens de consolo, de conforto e de ânimo para a igreja. Porque se nós formos olhar para as circunstâncias adversas que nos rodeiam, a gente vai acabar desanimando, achando que os problemas, as lutas, as circunstâncias que a própria vida oferece são mais poderosas do que nós próprios, e às vezes achamos que nem Deus pode nos livrar delas, visto serem lutas, batalhas do dia a dia, circunstâncias das quais nós não temos como fugir delas. Mas nós precisamos entender e compreender que não há problema insuperável para um filho de Deus que crê na providência de Deus. Glória a Jesus. Israel foi sempre uma nação cercada por inimigos, inimigos cruéis, inimigos ferozes, que não perdoavam Israel. Israel esteve sempre cercada por nações
humanamente falando, invencíveis, imbatíveis, nações grandes com relação à nação de Israel. Mas o Senhor aqui no capítulo 43, versículo 1 do profeta messiânico, o Senhor diz: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. E aí Deus conclui: tu és meu, tu és meu, tu és meu, afirma o Senhor Deus. Queridos, se Deus afirmou, dizendo a Israel: não temas, eu te criei, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, significa dizer que Israel, por mais que estivesse cercada por nações inimigas, Deus estava com Israel. E se Israel era de Deus, ninguém tomaria Israel das mãos de Deus. Queridos, nós somos nos dias de hoje o Israel de Deus, e Deus está falando com os seus filhos esta noite. Deus está falando comigo, Deus está falando com você, Deus está falando conosco. Mas agora diz o Senhor que te criou, o Senhor que te remiu: chamei-te pelo meu nome, tu és meu. Significa dizer que não adianta os problemas, não adianta as circunstâncias difíceis da vida, não adianta o diabo querer colocar a cara com você, porque se você é de Deus, ninguém te tirará das mãos de Deus, ninguém te tomará das mãos de Deus. Aleluia. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Eu quero que vocês observem aqui, a palavra está dizendo, Deus está dizendo: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Queridos irmãos, algo deve ser analisado aqui. A expressão de Deus é a seguinte: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará. Se a palavra está dizendo quando passares, é porque vai passar. A palavra não está dizendo assim, se passares, porque se a palavra dissesse se passares, seria uma hipótese, você poderia passar ou não passar. A palavra está dizendo quando passares. Significa dizer que o crente, por mais crente que ele seja, por mais abençoado que ele seja, por mais fiel que ele seja, por mais dedicado que ele seja, ele vai passar por lutas, ele vai passar por tribulações. Quando passares, mas o Senhor está dizendo: quando passares, estarei contigo. Estarei contigo. Se você crê nisto, levanta a mão e dê glória. Amados, se porventura eu falo com alguém que está passando por algum problema, por uma circunstância difícil, o Senhor está dizendo: filho, eu estou contigo, eu te remi, eu chamei-te pelo meu nome, tu és meu. Você está passando pela água, o Senhor está passando contigo. Você está no rio da provação, no rio da dificuldade, Ele não te submergirá. Você está no fogo da provação, no fogo da dificuldade, no fogo da calúnia, no fogo da difamação. O Senhor está dizendo: não te queimarás. O que nós precisamos é acreditar nesta palavra. E se você crê nesta palavra, levanta a mão e diga: eu creio nesta palavra.
O Senhor está dizendo aqui que é para não temer, não temais, quer dizer, não tenhais medo, não tenhais medo. Sabe por que não temer, meus irmãos? Sabe por que não temer? Você quer ver a forma como Deus está conosco? Quer ver a forma como Deus está conosco, a forma como Deus nos defende? Você quer ver? Deus está diante de nós, Deus está atrás de nós, Deus está por cima de nós, Deus está por baixo de nós, Deus está ao nosso redor e Deus está dentro de nós. Deus está dentro de nós, Deus está dentro de você. Nesses últimos dias, nesses últimos tempos, a igreja de Cristo tem enfrentado lutas terríveis. A igreja de Cristo nesta terra está enfrentando o seu momento mais negro na face da terra. Inimigos de todos os lados se levantam contra a igreja. Inimigos de todos os lados se levantam contra os crentes. Mas a palavra está dizendo aqui: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quem é remido de Deus aqui? Olha aqui, muitas vezes nós enfrentamos o inimigo, e o inimigo está na nossa frente, ele vem frente a frente conosco para nos atacar. Se o inimigo vier pela frente, a palavra do Senhor afirma dizendo que o Senhor está diante de nós, significa dizer que Ele está na frente, e se Ele está na frente, o inimigo não poderá nos derrotar, porque o Senhor é um escudo, Ele está na nossa frente. Mas aonde diz que Deus está na nossa frente? Deuteronômio capítulo 1, versículo 30. E o que é que está escrito no versículo 30 do capítulo 1 de Deuteronômio? O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, Ele por vós pelejará, conforme a tudo o que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito. O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, significa dizer que Deus vai na nossa frente. A igreja está caminhando e Deus está caminhando na frente dela. O crente está caminhando e Deus está caminhando na frente do crente. E se o inimigo apontar na frente, ele vai se deparar primeiro com o Senhor. E não há ninguém que vença o Senhor, não há ninguém capaz de vencer o nosso Deus. Você crê que Deus está diante de você? Você crê que Deus está diante de você? Então, se o inimigo vier pela frente, ele vai se deparar, antes de se deparar com você, ele vai se deparar com Deus, porque Deus vai adiante de nós. Mas aí você diz: pastor, e se o inimigo vier por trás? Que o inimigo é traiçoeiro, o inimigo é traiçoeiro. Mas se o inimigo vier por trás, a Bíblia diz que o Senhor está sobre a nossa retaguarda também. E onde é que fala que Deus está atrás de nós para nos proteger? Isaías 52:12. E o que é que diz Isaías 52:12? Porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. O Deus de Israel será a vossa retaguarda. Queridos, Deus está lhe guardando, Ele é a vossa retaguarda. Se o inimigo vier pela frente, vai se deparar com o Senhor. Se ele vier traiçoeiramente, Deus é a nossa retaguarda, Ele está por trás para nos proteger. Se você crê nisso, levanta a mão e dê glórias ao Senhor. Aleluia. Agora tem uma coisa: o inimigo não pode atacar pela frente, Deus está adiante. Não pode atacar traiçoeiramente, porque Deus é a nossa retaguarda. E se ele vier de cima para baixo, porque ele pode vir de cima para baixo também. A palavra diz em Apocalipse que, se possível for, ele faz até fogo descer de cima. Faz ou não faz?
Ele pode nos atacar de cima para baixo, mas se ele nos atacar de cima para baixo, a palavra diz que o Senhor está por cima também. E aonde diz, versículo 5 do capítulo 139 de Salmos, o que é que diz o versículo 5 do capítulo 139 de Salmos? Diz o seguinte: tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Disse o salmista: tu me cercaste em volta e puseste sobre está por cima, puseste sobre mim a tua mão. Queridos, se o inimigo vier pela frente, depara-se com Deus. Se vier por trás, depara-se com Deus. Se vier por cima, a mão do Senhor é sobre os seus filhos, é sobre a sua igreja, é sobre o seu povo, é sobre aqueles que o buscam. Aleluia! Glória a Deus. Você crê que a mão do Senhor está sobre você? Você crê? Abane a mão assim, dando glória a Deus. Mas o inimigo, ele é muito astuto, pastor. Ele não pode atacar pela frente, nem por trás, nem por cima. Mas se ele vier por baixo, não tem para ele também não. Porque a palavra diz que o Senhor, ele nos protege por baixo também. Onde é que diz isso? Deuteronômio 33, 27. E o que é que diz o versículo 27 do capítulo 33 de Deuteronômio? O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo sejam os braços eternos, e lance o inimigo diante de ti, e diga: destrói. Oh, olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Você entendeu o versículo 27 do capítulo 33 de Deuteronômio? Eu vou repetir: o Deus eterno te seja por habitação, e por baixo, olha aí, e por baixo sejam os braços eternos. Quer dizer, por baixo sejam os braços eternos, os braços eternos de Deus nos protegendo por baixo. E aí conclui o versículo: e lance o inimigo de diante de ti, e diga: destrói-o. Olha aí. O inimigo não pode atacar pela frente, não pode atacar por trás, não pode atacar por cima. Ele vem por baixo, e por baixo ele vai se deparar com o quê? Com os braços eternos de Deus. E a Bíblia diz que Deus pega este inimigo, coloca diante de você e ainda diz assim: destrói-o. Destrói-o. Esta noite é noite de destruir inimigo, é noite de derrotar inimigo. Destrói o seu inimigo esta noite, glorifique o nome de Deus. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Enquanto fores precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei aos homens por ti, e os povos por tua alma. Não temas, diz o Senhor. Não temas, diz o Senhor. Deus é a nossa proteção, Ele está adiante de nós, Ele é a nossa retaguarda, Ele está por cima, e os seus braços eternos nos protegendo por baixo. Mas no Salmo 125, versículo 2, a palavra diz que o Senhor está ao nosso redor. Ele está ao nosso redor. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Não tem para o diabo não. Deus está em volta do seu povo. Deus está em volta da sua igreja. Deus está em volta dos seus filhos. Oh, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A palavra diz na primeira carta a Coríntios, capítulo 6, versículo 19:
que Deus está em nós. Olha só, Deus está em nós. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Diz a palavra na primeira carta a Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Nós somos o templo do Espírito de Deus. Se somos o templo do Espírito de Deus, o Espírito de Deus habita em nós. Se o Espírito de Deus habita em nós, Deus habita em nós. Você pode sentir isto na sua vida esta noite? Você é o templo do Espírito Santo. As irmãs aqui são templos do Espírito Santo. As irmãs aí atrás são templos do Espírito Santo. Os irmãos aqui são templos do Espírito Santo. Você pode sentir o ardor do Espírito no seu coração, a glória de Deus na sua vida. Oh, aleluia, glória a Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. No versículo 11 do capítulo 46 de Salmos, a Bíblia diz que Deus está conosco. O Senhor dos exércitos está convosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor vosso Deus, Deus dos exércitos, está convosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos, o que precisa é nós crermos nisso. O que precisa é nós tomarmos posse desta palavra. O que precisa é nós acreditar nesta palavra. Quando nós acreditamos nisto que foi falado, quando nós acreditamos na palavra de Deus, quando nós cremos que o Senhor está diante de nós, que o Senhor está sobre a nossa retaguarda, que o Senhor está por cima sobre nós, que os braços de Deus estão por baixo para nos proteger, quando acreditamos que o Senhor está ao nosso redor e acreditamos que o Senhor está em nós e que o Senhor está conosco, todos os problemas são superáveis e não há inimigo, não há demônio que possa nos derrotar. Nós somos mais que vencedores e podemos afirmar, como Paulo disse: ninguém nos separará do amor de Deus. Aleluia. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Tu és meu. Você não é do mundo, você não é do mundanismo, você não é do diabo, você não é do inferno, você é de Deus. Você é de Deus. E é por isso que você está aqui, porque você é de Deus. Deus nos remiu, Deus nos chamou, Deus nos nomeou, Deus nos resgatou, Deus estendeu a sua mão forte e nos tirou do mundo, do pecado, da imoralidade e nos colocou aqui. Agora nós somos de Deus. O diabo vai lutar? Vai. Nós vamos ter problema? Vamos. Estamos tendo problema? Estamos. Passamos por situações difíceis? Passamos. Mas vamos vencer todas essas situações, porque Deus é conosco, Deus está diante de nós, Deus está sobre nós, Deus está em nós, Deus está ao nosso redor, Deus está conosco. Dê glória. Fica em pé em nome do Senhor Jesus. Levanta a sua mão se você crê nesta palavra. Você crê que Deus é contigo, irmão? Crê, irmã, que Deus é contigo? Então anima, levanta a sua cabeça. Crente, levanta a sua cabeça. Nada de ficar cabisbaixo, nada de ficar aí com expressão de derrotado. Você não é um derrotado, não. Quantas vezes vem na sua mente: mas meu Deus, parece que eu sou um derrotado, não consigo nada dá certo.
Você não é derrotado coisa nenhuma. Querido, o que é que você quer? Você já conquistou o céu. Você é do reino. Lá no céu, todos os habitantes do céu esperam por você. A sua habitação não é aqui, a nossa habitação é lá na glória. O nosso reino não é aqui nesta terra, como o reino de Jesus não era nesta terra. Alguém chegou para Jesus e disse: mas espera aí, você diz que é o Filho de Deus, que é o Rei dos judeus, e você está sofrendo aí pregado na cruz, desça da cruz. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus e derrotaria todos vocês. Mas o meu reino não é deste mundo. Neste mundo é sofrimento mesmo. O meu reino é lá na glória, junto de meu Pai. E o reino desta igreja é lá. O reino do crente não é aqui, é lá na glória. Irmãos, vida boa nesta terra é quase impossível. Vida boa nesta terra é quase impossível, para não dizer que é impossível. Ah, mas quem tem muito dinheiro tem vida boa. Quem é bilionário tem vida boa. Você que pensa que tem. Andam com 3, 4, 5, 6, meia dúzia, 30 seguranças e ainda são sequestrados, ainda são roubados, ainda são mortos. Queridos, os ricos bilionários não têm nem como dormir direito. Eles já dormem pensando no sequestro e etc. Para sair nas ruas tem que sair acompanhado de 3, 4, 5, 6 segurança, e mesmo assim não estão seguros. Não estão seguros. Paulo afirmou dizendo que nós é como não tendo nada e possuindo tudo, porque o nosso reino não é daqui, o nosso reino é lá de cima. Aleluia! Quem tem um reino lá na glória? Levanta a mão, igreja, levanta a mão, levanta a mão. Eu quero fazer uma oração de ânimo. Deus vai animar crente aqui hoje. Deus vai animar crente. Quem quiser vir aqui à frente, vem aqui à frente. Vamos fazer uma oração de conserto, de ânimo e de esperança. Você que está sem esperança, desesperançado, está passando por um problema, por uma luta e está meio desanimado, vem aqui. Fica em pé mesmo aqui diante do altar. Em pé mesmo diante do altar. Você que está meio desanimado, meio assim cabisbaixo, parece que não vai conseguir, parece que os problemas são mais fortes do que você. Vem aqui em nome de Jesus. Vem aqui, Deus vai renovar crente aqui, Deus vai animar crente, Deus vai fortalecer crente aqui. Oh glória, oh glória, eu sinto a glória de Deus neste lugar. Isso, pode vir, levanta a sua mão, levanta a sua mão. Se você tem algo a se consertar diante de Deus, se conserta diante de Deus agora. Se você não tem segurança que Deus é contigo, é falta de conserto, se conserta agora. Se você não tem segurança em tudo aquilo que nós falamos ligeiramente, baseado na palavra de Deus, peça a Deus agora para te dar esta confiança, porque quando você tem esta confiança, você é mais que vencedor. Levanta a mão, aí atrás também. Começa a glorificar o nome de Deus. Começa a glorificar o nome de Deus. Está fraco, dê glória, dê glória, dê glória, dê glória. Dizendo que Cristo é nosso Senhor. Soldados de Cristo, marchei sempre avante, levando à destra as armas da luz. As almas perdidas buscai triunfantes, e prestes levai-as a Cristo Jesus. Peleja, ó crente, a santa peleja, prossegue avante por Cristo Jesus. E se muito valente na frente estejas, dizendo que Cristo morreu numa cruz. A aurora se acerca do dia faustroso, em que prêmio terão a fé e o valor, e nele Jesus galardão grandioso dará a qualquer que sair vencedor.
soldados de Cristo, marchei sempre avante, levando à destra as armas da luz. As almas perdidas buscai triunfantes, e prestes levai-as a Cristo Jesus. Peleja, ó crente, a santa peleja, prossegue avante por Cristo Jesus, e sê muito valente, na frente estejas, dizendo que Cristo morreu numa cruz. A aurora se acerca do dia faustoso, em que prêmio terão a fé e o valor, e nele Jesus galardão grandioso dará a qualquer que sair vencedor.